Ei, tem um recado de Deus para sua vida. O tema que vamos conversar hoje é a salvação perfeita e se encontra em Mateus 27, do 27 ao 31. É o pequeno, os últimos momentos que vamos abordar do nosso Salvador. Em Mateus 27, do versículo 27 e 31, nos conta a particularidade em que alguns soldados romanos teciam uma coroa de espinho e escarneciam de Cristo. Mas por que uma coroa de espinho? Não uma coroa de madeira ou um outro tipo de material? Por que uma coroa de espinho? Para nós entendermos o que estava acontecendo naquela hora, nós temos que voltar em Gênesis 3, quando Adão peca, a terra se torna maldita e passa a produzir abrolhos e espinhos. Naquela hora, os soldados romanos, sem entender nada do que estava acontecendo, eles pegaram o abrolho que tinha ali uma erva que nascia próximo e teceram uma coroa com espinhos. Colocaram sobre a cabeça de Jesus e escarneciam dele. Mas naquele momento, o que os soldados romanos e muitos judeus não conseguiam entender, a terra conseguiu entender, a natureza compreendia o seu Criador. Porque quando Cristo sobe na cruz, da sexta hora até a nona hora, a Bíblia vai nos contar que a terra viveu em escuridão. Ou seja, os dois astros, que foi feito para governar o dia e o outro para governar a noite, que até então não tinha interrupções, eles compreendem que Cristo é o Salvador e eles compreendem que naquele momento eles não podiam brilhar, porque o próprio Deus estava sendo crucificado na cruz. Isso é muito profundo, é muito lindo, quando nós conseguimos compreender o porquê o sacrifício de Cristo foi tão perfeito, foi tão maravilhoso, porque ele não só leva os nossos pecados na cruz, mas ele leva a maldição todo o universo englobado no ato de que ele tira o pecado do mundo, ele tira a corrupção do mundo. Nesse exato momento, a natureza, ela clama, ela geme, é o que Paulo vai nos dizer, que a natureza geme pela volta do teu Senhor. Naquele exato momento, um pouco mais para frente, quando Jesus ele branda e diz, está consumado, ou seja, naquela hora ele vence o pecado, houve-se um grande tremor, as rochas se fundiram, a terra tremeu, o véu do tabernáculo, o véu do templo foi rasgado, separou o lugar do Santo do Santíssimo, porque o sumo sacerdote havia sido morto e o pecado foi consumado. Mas nessa hora o que acontece? As pedras clamam, o sepulcro se abre e muitos santos saem do sepulcro e vão até Jerusalém testificar que ele era o verdadeiro Messias. Isso é muito lindo porque Paulo vai dizer para nós em Romanos, no capítulo 4, no versículo 20, que ele morre por causa do pecado, por causa do nosso pecado, o pecado adâmico. Mas o auge de tudo não foi a morte de Cristo. O auge de tudo foi a ressurreição, porque ele morre pelos nossos pecados, mas ele ressurge num corpo ressurreto para nos dar agora a graça, o direito da graça, porque ele rasga das mãos de Deus aquilo que deveria recair sobre nós, como Paulo vai dizer aos Colossenses, que ele rasga a cédula que nós devíamos a Deus. Ele rasga a cédula do nosso pecado. E é por isso que ele ressuscita, para nos dar a justificação. É por isso que ele ressuscita, para que agora possamos nós entrar dentro do nosso íntimo e na nossa oração podemos chamar Deus, não Deus, mas podemos chamar de Deus Abba, Pai, meu papai. Podemos ter a intimidade com Deus agora. Podemos ter a presença do Espírito Santo
Tudo porque ele levou consigo todo o pecado e toda a corrupção do mundo. Meus irmãos, vivemos nesse amor, vivemos no tempo da graça. Podemos entrar dentro do nosso quarto e conversar com o nosso Abba Pai, com o nosso papai. E como a criança vai conversar com o seu pai, ela não sabe pedir. É o que Paulo vai dizer, nós não sabemos pedir, mas o Espírito Santo que habita entre nós, ele é o nosso intercessor junto a Jesus, o nosso sacerdote. Irmãos, clamemos, oremos, visitamos os enfermos e damos glória e graça a Deus, porque Ele leva todo o pecado com Ele. Ele leva todo o pecado da humanidade, todo o pecado do mundo. Ele leva consigo naquela cruz a morte que poderia e que deveria e que era certo que nos alcançasse, que nos alcançaria. Não a morte na carne, porque essa carne já é passageira. Vivemos no mundo, mas não somos do mundo, mas a morte no espírito, a qual essa sim é a verdadeira morte. A morte da carne é uma transição para a futura glória, porque aquele que será transfigurado e glorificado com Cristo habitará no jardim de Deus e comerá do fruto da árvore da vida. Pensa nisso, irmãos. Vivemos na graça, vivemos no amor de Deus. Manifestamos a luz porque somos o sal da terra e a luz do mundo. Mas se o sol for insípido, com que há de salgar-se? Vivemos na plenitude da vontade de Deus. Deus, Cristo é o centro da nossa vida e não o homem é o centro de tudo, mas Cristo é o centro de tudo. Ele nos conhece, Ele sofreu por nós. Nada melhor do que o próprio Deus sofrendo pela humanidade, reconhece e sabe o que é o sofrimento de um homem, o sofrimento de uma mulher, porque Ele já sofreu. Lembra o que Ele disse? Tereis no mundo aflições, mas como eu venci o mundo, tende bom ânimo, vós também vencereis. Temos aflições no mundo, mas aquele que sofreu por nós, aquele que amou nós desde a fundação do mundo, ele se esvaziou de sua glória, veio até a terra, escolheu sofrer, escolheu padecer, para que agora ele consiga na nossa fraqueza e na sua plenitude nos conhecer. Conhecemos a graça em partes, mas um dia veremos em total, não mais em partes. É isso que Paulo vai dizer. Se gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, dá um like, compartilhe, vai ajudar nós a propagar o Evangelho a muitas vidas.